Quando a energia acaba em um condomínio, o problema é muito maior do que um simples incômodo. O condomínio tem um fluxo de pessoas e de acontecimentos muito alto e a falta de energia atrapalha muito a operação e pode ser um risco, podendo travar portões, parar elevador com pessoas dentro, interromper o funcionamento de bombas d'água, comprometer a portaria desligando câmeras, afetando cerca elétricas e prejudicando a iluminação de áreas comuns e de emergência. Ou seja, a gente não está falando apenas de conforto, a gente está falando de segurança. E é nesse ponto que entra o ecogerador etanol. O ecogerador é um sistema de energia de segurança movido a etanol, desenvolvido para ser uma alternativa mais limpa e mais moderna em comparação aos geradores tradicionais a diesel. Ele funciona de uma forma muito simples. O sistema monitora a rede elétrica o tempo todo. Quando identifica uma queda de energia, ele aciona automaticamente o ecogerador para manter as cargas prioritárias do condomínio em funcionamento. E quando a energia da concessionária volta, o sistema faz o retorno automático para a rede principal. Isso traz mais segurança e reduz a dependência da ação manual em uma situação de emergência. Ele pode atender cancelas, controle de acesso, iluminação, câmeras, bombas d'água e, em alguns casos, até elevadores. Um dos pontos mais importantes é a diferença entre o ecogerador a etanol e o gerador a diesel tradicional. O diesel traz características que incomodam bastante em ambientes condominiais, como a fumaça e o ruído, sendo uma experiência menos adequada para locais com circulação constante de pessoas. Já o ecogerador a etanol entrega uma proposta mais limpa. Ele não produz fumaça e tem uma percepção mais positiva por parte dos moradores e está muito mais alinhado com condomínios que querem unir a segurança energética com responsabilidade ambiental. E essa vantagem ambiental do etanol é uma diferença real. O etanol é um combustível renovável, um biocombustível de custo menor e que incentiva a utilização de recursos nacionais. Outro ponto fundamental é a confiabilidade. Quando um condomínio contrata esse tipo de solução, ele não quer alugar uma máquina, ele quer que a segurança, de ter a segurança de poder ter energia, sempre que ele precisar. Isso depende do gerador sempre funcionar. E essa segurança é fortalecida pela Liconic com a nossa manutenção 4.0, com um monitoramento remoto, testes periódicos e manutenção preditiva. O sistema consegue ter um acompanhamento muito mais inteligente. Isso aumenta a confiabilidade da operação e reduz o risco do condomínio descobrir um problema justamente no momento em que mais precisava do equipamento. Além disso, existe a questão da praticidade. O condomínio não precisa virar um especialista em gerador, em manutenção, em operação, em acompanhamento técnico. A proposta é justamente terceirizar essa responsabilidade para a Liconic, reduzindo a dor de cabeça do síndico, da administradora e do conselho. E isso se conecta diretamente com o modelo de locação verde. Ao invés de fazer um investimento alto na compra do equipamento, o condomínio passa a contar com um modelo mensal, com mais previsibilidade de custo e muito menos complexidade. Por exemplo, para uma portaria convencional com CFTV, portões, cancelas e até um ar-condicionado, custa em média R$ 1.100 por mês para um ecogerador de 9 kVA. Já uma bomba d'água começa ali por uns 1.900 por mês para um ecogerador de 12 kVA. E um elevador fica, em média, R$ 3.000 por mês para um ecogerador de 25 kVA. Com a alocação, deixa de se simplesmente adquirir um gerador e passa a ser garantir uma energia de segurança, de backup, e estão inclusos nesse contrato a instalação, a responsabilidade por ela e a manutenção 4.0 com monitoramento, assistência técnica, substituição de peças já incluso no valor do contrato e a biorecarga, que é o reabastecimento de etanol, e acompanhamento de operação. Isso ajuda o síndico a enxergar o valor completo da solução, porque não se trata apenas de um equipamento, e sim de
toda a infraestrutura necessária para garantir que ele funcione com confiabilidade. Bom, com tudo isso, o condomínio ganha em previsibilidade. Em vez de lidar com surpresas, custos dispersos e preocupações técnicas, ele passa a ter uma solução mais organizada, com um acompanhamento especializado e um custo mensal mais previsível. Nós também temos a locação com opção de compra, que mantém a mesma manutenção 4.0 nesse formato. O condomínio inicia com um período de 14 meses de locação, que já permite utilizar o ecogerador com toda a estrutura do serviço e acompanhamento. E após esse prazo, o cliente pode exercer a opção de compra do equipamento, mantendo a manutenção 4.0. Ou seja, mesmo após o condomínio adquirir o ecogerador, nós mantemos o monitoramento remoto, o suporte técnico e a manutenção já com os insumos inclusos nesse contrato de manutenção 4.0. Com isso, o condomínio preserva a confiabilidade operacional, assim como na locação verde, e evita ter dor de cabeça por ter ficado sem o equipamento e acompanhamento especializado, né? Sobre instalação, o ecogerador pode ser aplicado tanto em condomínios horizontais, de casas, quanto verticais, como edifícios, desde que haja uma análise técnica para entender o espaço disponível, o perfil das cargas e a melhor configuração para o local. Em geral, a locação verde com manutenção 4.0 é uma solução para os síndicos e administradores que querem mais segurança operacional e uma alternativa mais limpa em relação ao diesel. No fim, o que o condomínio realmente busca não é um gerador, o que ele busca é tranquilidade, quando a rede elétrica falha, busca manter o condomínio funcionando, operacional, busca proteger os moradores e a operação e manter a segurança. E se a ideia for entender qual seria a solução ideal para o seu condomínio, o próximo passo é fazer uma análise técnica, avaliar as cargas essenciais e receber uma proposta personalizada. No nosso site você encontra mais informações e pode fazer uma simulação para entender qual ecogerador ideal para o seu condomínio.